estabeleceu a culpabilidade do acusado por homicídio qualificado, na forma estampada no termo de votação em anexo. Pelo exposto, proclamo que o Tribunal do Júri de Bacabal julga procedente o pedido formulado na denúncia para condenar o réu Ricardo Silva Carvalho nas penas do artigo 121, incisos 1º, 3º e 4º do Código Penal Brasileiro. Passo, pois, a dosagem da pena observando o sistema trifásico consagrado no artigo 78 do Estatuto Repressivo. Para fins de fixação da pena base, será levada em conta a qualificadora do motivo dolo, sendo que o meio cruel e o uso de meio que dificultou a defesa da vítima serão valorados na segunda fase da dosagem, com circunstâncias agravantes. Primeira fase da dosimetria. Em atenção às circunstâncias judiciais alegadas no artigo 59 do Código Penal, no caso em apreço, tenho que o sentenciado agiu com intensa culpabilidade, pois o mesmo afirmou em seu interrogatório que estava muito furioso, né? E antes de alcançar a vítima, foi até sua casa apanhar a arma do crime. Pesa ainda contra o sentenciado o fato de ter praticado a ação criminosa, estando a ofendida por uma criança, filha de ambos, no colo, o qual foi exposto ao assassinato de sua própria mãe. De modo que também reputo desfavorável às circunstâncias do crime. As demais circunstâncias revelam-se favoráveis ao acusado, seja por ausência de elementos dos autos, seja pelo fato de a conduta praticada já ser punida pela pena mínima combinada, ou mesmo por coincidir com circunstâncias qualificadoras ou agravantes. Assim, eu fixo a pena base em 16 anos e 6 meses de reclusão. Segunda fase. A defesa pugnou pelo reconhecimento da atenuante da confissão. A despeito de o réu, em seu interrogatório, ter afirmado, quando indagado pelo promotor de justiça, que matara a vítima, ele o fez aduzindo que não se lembrava do fato, que foram informados por terceiros, ele soube por terceiros, bem como não sabia o que estava fazendo, em decorrência de seus alegados problemas psiquiátricos. Conforme a doutrina, quando o agente confessa um fato, mas lhe agrega uma circunstância que afasta a sua responsabilização penal, está-se diante da chamada confissão qualificada, o qual não autoriza a atenuação da pena, sendo assim, tendo que não incide a atenuante da confissão espontânea. O Conselho de Sentença reconheceu que a conduta foi praticada com meio cruel e com o uso de meio que dificultou a defesa da vítima, as quais configuram as agravantes previstas no artigo 61, inciso 2º, a linha C e D do Código Penal. Quanto à alegação da defesa de que o fato não se deu no contexto de violência contra a mulher, relembro que foi confirmado nos depoimentos em plenário que o sentenciado e a vítima ainda se encontravam às escondidas. Logo, ainda vigiam o sentimento entre ambos. No mais, não há quem duvide, nas hipóteses de fatos praticados após o rompimento do convívio, que aquele ex-companheiro, marido ou o namorado ainda se sujeita às regras da Lei Maria da Penha, quando pratica crimes motivados pelo inconformismo com o fim do relacionamento. Dessa forma, entendo que também se aplica a agravante respectiva, contemplada na linha F do mesmo dispositivo acima. Agravo, pois, a pena em 9 anos. Terceira fase, não há causa de diminuição ou aumento de pena. Só convém deixar claro que esse agravo em 9 anos não é um arbítrio do julgador, são valores calculados conforme o que a melhor doutrina defende, calcado o entendimento dos tribunais superiores. E no caso, eu aplico o entendimento desse livro aqui do doutrinador Ricardo Augusto Schmidt. Ou seja, são valores que não são tirados do nada. Tem uma técnica judicial que a gente usa para chegar nesses valores. Por isso, aplicando essas técnicas, e à vista das circunstâncias, que houve esse aumento de 9 anos.
Terceira fase, não há causa de diminuição de pena. Fixo a pena definitiva em 25 anos e 6 meses de reclusão, ante o montante da pena privativa de liberdade aplicada, mesmo levando-se em conta o período de prisão provisória, né? Consoante a regra do artigo 33, parágrafo 2º da linha A do Código Penal, o sentenciado deverá cumprir a pena em regime inicial fechado, a ser cumprida na unidade prisional de ressocialização de Bacabal. Por carecer de requisito objetivo, o sentenciado não faz jus à substituição da pena entre os direitos ou ao sursi. Considerando que não advém nenhuma modificação da situação fática, como exige o artigo 316 do Código de Processo Penal, mantém a prisão preventiva de Ricardo Silva Carvalho, adrede decretada com fundamentações já avançadas. Espécie-se de imediato guia de recolhimento provisório, na forma dos artigos 8º e seguintes da Resolução 113 do Conselho Nacional de Justiça. Somente após o trânsito julgado desta sentença, lança o nome de Ricardo Silva Carvalho no rol dos culpados, oficia da Justiça Eleitoral para suspensão de seus direitos políticos, conforme o artigo 15 e 3º da Constituição Federal. E aí sim, espécie seguinte de recolhimento definitiva, extraindo-se as peças necessárias conforme os ditames da Resolução 113 do mesmo Conselho, enviando-se a guia eletrônica ao juiz competente para a execução penal. Cumpridas as diligências acima, devidamente certificado, arquivos presentes autos com as baixas devidas. Sentença publicada em plenário do Tribunal do Júri, registro de 17 marços presentes, sem custos, Bacabal, 18 de junho de 2015. Eis a sentença. Depois de 3 tentativas, o Ricardo acabou sendo submetido a júri popular e acabou condenado. A senhora acredita que a justiça realmente foi feita? Eu acredito e quero agradecer a Deus em primeiro lugar, em segundo, a justiça dos homens, né? Porque eu já estava quase sem esperança, não, disso um dia acontecer, mas graças a Deus aconteceu. Quero agradecer também o promotor de justiça, né? O juiz, todos eles que se empenharam nesse caso do Ricardo, né? E graças a Deus, né? Ele pegou esses 25 anos, mas vai ficar em 12, né? Como é que o coração dessa mãe que perdeu uma filha tão jovem, com 18 anos apenas, se sente nesse momento? Meu irmão, com muita dor. Porque esse caso aí, não, que ele foi condenado, não vai mais trazer ela de volta. De jeito nenhum. Mas, para mim, foi bom demais porque ele está continuando preso.